Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Elcimar e sou formado em administração de empresa. Eu tenho uma especialização, uma pós-graduação em gestão logística empresarial. E nesta aula de hoje iremos falar um pouquinho sobre os 5 modais de transporte mais utilizados hoje no Brasil. Fique com a gente aí que iremos trazer alguma informação de pontos positivos e negativos, os benefícios, as vantagens e desvantagens de cada transporte para o seu negócio. Então, sequenciando aí, os modais de transporte são os meios de transporte existentes aí para transportar os produtos, seja produtos agrícolas, produto industrializado, que são esses transportes, são os ferroviários, transportes rodoviários, hidroviários, dutoviários e aeroviários. São os 5 modais de transporte que são utilizados hoje no Brasil. Os modais de transporte de cargas possuem diferentes tipos de modais, tá? Cada um com seus custos, características operacionais próprias e que torna mais adequado para certos tipos de operações e produtos. Todas as modalidades têm as suas vantagens e desvantagens, em todos os negócios existem essas vantagens e desvantagens para cada tipo, e o transporte também não é diferente. Alguns são adequados para um determinado tipo de mercadoria e outros nem tão, não tão adequados assim. A escolha melhor opção aí vai de cada transportador, cada empresário, cada um que for utilizar o meio de transporte, verificar se qual tipo de transporte, qual meios mais fácil, o que traz, que é melhor para o seu negócio, qual custo-benefício esse tipo de transporte vai trazer para o meu negócio, tá? Transporte possibilita a mobilidade tanto de pessoas quanto de cargas, sendo as que mais se transporta é a carga, tá? Com um papel de ligar fisicamente produtos ao consumidor. Hoje temos no Brasil algumas modalidades que trabalham bastante, trabalha diretamente com transporte passageiro, né? Mas mesmo trabalhando com passageiro, existem as modalidades diferentes que trabalham com passageiros e carga diferente. No caso do transporte rodoviário, a seguir eu estou falando sobre ele, ele trabalha com transporte passageiro, mas a carga, todo o transporte de carga do Brasil, boa parte deles, eu vou estar vendo mais à frente, que 76% do transporte de carga do Brasil é passado por transporte rodoviário. Então o transporte ferroviário também tem transporte de passageiro, o aéreo também tem um percentual bem alto em transporte passageiro, mas todas as modalidades que queremos trabalhar hoje, nós vamos enfatizar mais sobre o transporte de cargas, tá? Os sistemas de transporte disponíveis são os terrestres, desses 5 modais de transporte, os sistemas de transporte aí só é dividido em 3, são os terrestres, o aquaviário e o aeroviário, o aéreo, sendo um desses, sendo que cada um desses sistemas dispõe de alguns meios de transporte de modais diferentes, os quais estão dispostos da seguinte forma aí: transporte terrestre, ele tem os modais rodoviário, o ferroviário e o ductoviário. Isso aí é o transporte terrestre, tá? O sistema aquaviário, há nele o fluvial, o marítimo e o lacustre, que nós estamos detalhando ele em alguns slides mais à frente aí sobre cada um desses meios desses transporte aquaviário. E no sistema aéreo, só tem ele mesmo, tá? O aeroviário, o modal aéreo, que hoje tem ele aéreo, mas todo ocupa o espaço aéreo, que é o feito por helicóptero, avião de carga, avião de passageiro, e hoje está tendo alguns meios aí formado pelos drones também, tá? E um breve resumo aqui desse sistema de modalidade de transporte, falando sobre o transporte rodoviário, ferroviário e rodoviário aí, tá? O rodoviário, ele trabalha com caminhões, carros
e ônibus, e o ferroviário são os trens, os dutos, através dos oleodutos, minério de mineroduto e os gasodutos. Esses são os transportes. Então, esse sistema terrestre, ele é composto pelo rodoviário, ferroviário e os dutos. O rodoviário ele trabalha nesse transporte os caminhões, carros e ônibus, que é os principais meios para transportação dos veículos utilizados, né? Caminhões, carretas, carros e ônibus. E no ferroviário é os trens. E nos dutos, são oleodutos, que é utilizado pela Petrobras, mineroduto, que hoje no Brasil, o mineroduto hoje é feito de Minas a Anchieta, né? Operado pela Samarco. E tem os gasodutos também, que é pela Petrobras, tá? Vamos mais à frente. É o transporte marítimo aí, tem o lacustre, o transporte marítimo, o veículo utilizado aí são os navios e barcos, isso é pelo oceano marítimo, né? Pelos rios tem os barcos e balsas, e o lacustre trabalha-se pelos lagos, pode ser navio, ser barcos e balsas, tá? E o aéreo é feito no ar, são utilizados os aviões, helicóptero, hoje estão utilizando também o drone também já. Cada modal ou meio de transporte possui característica própria, que geram vantagem e desvantagem, dependendo de cada situação e carga a ser transportada. Para determinar o melhor meio de transporte, ou melhor meio para cada situação, é necessário combinar o custo ideal com a velocidade necessária e a capacidade de carga disponível para esse tipo de transporte. Então, vem aí, quanto à utilização do transporte, pode ser classificado aí como modal, segmentado e sucessivo, intermodal e multimodalidade. Vamos dividir essas partes aqui sobre o transporte modal. O que é um transporte modal? Somente um meio de transporte para a entrega dos produtos da origem até o final. Um único caminhão transporta a mercadoria lá do início até a entrega ao cliente. O modal segmentado aí são diferentes veículos da mesma modalidade, mas com contato diferente. Eu utilizo o mesmo veículo. Transporte rodoviário, sim, mas eu posso talvez estar fazendo transbordo para outro tipo de carro, um carro maior, um carro menor, e com isso posso estar trabalhando com um contrato diferente. No anterior, a gente trabalhava com um contrato, um único contrato. Aqui não, a gente divide, cada transporte vai gerar sua responsabilidade para cada transportador. Eu levo até tal altura, meu contrato encerra ali, e daí para frente começa outro contrato com a responsabilidade do outro contratado, tá? E o sucessivo é uma mesma modalidade, mas de um veículo, tá? É um veículo diferente, com transbordo de mercadoria, com um único contrato. Eu vou trabalhar com diferente carga, eu vou fazer transbordo, eu vou tirar a mercadoria do meu transporte, passar para o transporte, mas eu tenho a responsabilidade de sair com a mercadoria do início e chegar com ela até o fim, para o cliente final. E o intermodalidade são dois modais diferentes em uma mesma operação, com transportadores diferentes, documentos separados, cada um modal é a divisão de responsabilidade. Então, eu vou trabalhar com mais de um modal, com um contrato separado, e sem cada pessoa que tiver, que eu passar a mercadoria para frente, o meu compromisso com o meu contrato é só até ali, daí para frente já é o outro, tá? Isso é a intermodalidade, com veículos diferentes. E a multimodalidade é mais de um modal com um único contrato, tá? Rege que o contratante vai reger, o transportador vai reger aí. Ele vai ter a responsabilidade, independente de quanto transporte eu vou utilizar, quanto transbordo eu vou fazer, se eu vou tirar uma ou duas vezes a carga, passando de carro pequeno para grande, de grande para pequeno, ou de caminhão para trem, ou de caminhão de carreta para o navio, mas eu tenho a responsabilidade de chegar com essa mercadoria
lá no cliente final. Então, os 5 modais de transporte aí, só para, né, relembrar aí, os 5 modais de transporte mais utilizados no Brasil são o modal rodoviário, ferroviário, o transporte aéreo e o aquaviário e o dutoviário. Vamos estar falando separadamente aí no transporte rodoviário, tá? O transporte rodoviário é o mais conhecido e utilizado em todas as extensões do território nacional. Isso é certo, que o transporte mais utilizado no Brasil é o rodoviário. A distribuição por meio de caminhão e carretas nas rodovias brasileiras vem crescendo desde a década de 50, desde a época da desestatização das ferrovias, que houve lá, da época do JK, que teve incentivo de investimento das indústrias automobilísticas no Brasil, começou a criar estrada e tendo um incentivo para transportar, para fazer todo o percurso nas rodovias. Então, hoje, atualmente, as rodovias aí são responsáveis por 76% da distribuição dos insumos de produto no Brasil. Então, 76% do que circula no Brasil, produto ou mercadoria, insumos, material pronto, ou produto bruto ou acabado, ele é feito pelo sistema rodoviário. Pode ser um modal de transporte rápido e com uma rota flexível. Isso facilita muito o transporte no Brasil. As rotas rodoviárias, os carro, caminhão, carro pequeno, ele é, ele é aconselhado para distância curta, tá? De produtos acabados e semi-acabados, isso trazendo facilidade dessa locomoção de produto. Nos que se refere ao comércio internacional, gente, a importação e exportação de transporte terrestre possui aí uma representatividade menor devido ao seu custo elevado, porém completamente, ele complementa o transporte marítimo e a ferrovia. No transporte internacional, tanto na importação quanto na exportação, não tem uma representatividade, mas a gente sempre fala o seguinte, que se não tivesse o transporte rodoviário, o comércio internacional, tanto importação quanto exportação no Brasil, ficaria inviável, porque todos eles são feitos através de transbordo. E esse transbordo é o quê? Eu pegar uma mercadoria no armazém, colocar ele nos contêineres, levar até o navio, ou levar até no trem, e para assim esse transporte chegar do outro lado do oceano e de lá ter outro transbordo lá para estar entregando até o cliente final. Se não fosse o transporte rodoviário, ficaria inviável esse transporte hoje de mercadoria. Tem as vantagens e desvantagens desse modal. O transporte rodoviário existe a desvantagem, simplicidade de funcionamento, permite os embarques urgentes em qualquer momento, entrega direta e segura dos bens, manuseio mínimo de carga, entrega rápida e em distância curta, exige embalagem mais simples e de baixo custo, isso facilita muito, e os veículos se deslocam até onde as cargas estão, diferente dos outros modais aí, que não tem essa facilidade, que tem que se deslocar, tem que ir até a ilha, e o rodoviário não, ele vai a qualquer canto, qualquer buraco que tiver uma mercadoria, ele vai estar lá buscando essa mercadoria. Uma desvantagem aí do transporte rodoviário, vamos ver aqui, altos custos de frete por causa dos impactos diretos dos pedágios, a alta do valor do combustível geram não sendo muito, gera desvantagem nesse tipo de transporte. Isso, os pedágios, as estradas ruins, isso leva desgastes, maiores chances são baixa capacidade de carga também, que não trabalham com alta capacidade de cargas. Essa baixa capacidade de carga relacionada com os trens. Hoje, o transporte rodoviário, a maior carga que tem, a maior carreta que tem, 9 eixos, só carrega 74 toneladas, sendo que um único vagão de trem, ele carrega até 120 toneladas. Então, olha quantos vagões que tem. Por isso que acaba sendo
os custos mais baixos quando se transporta em de volume alto, maior chance de maior chance da carga ser extraviada. Isso é a desvantagem desse produto por causa do roubo e acidente. Menos competitivo para longas distâncias. Não é muito competitivo. Então, pessoal, eu vou dar uma parada aqui para deixar os outros modais, outro segmento desses modais aí para a próxima aula. E encerrando por aqui, até a próxima.